Verônica, apesar de parecer uma história clássica envolvendo possessão e o famoso tabuleiro Ouija, a produção conseguiu se destacar no gênero. Um dos motivos é que o longa é baseado em um caso real chamado Expediente Vallecas, o único caso policial da Espanha que relata acontecimentos paranormais. O episódio aconteceu em novembro de 1992, quando a Polícia Nacional da Espanha escreveu um informe sobre Estefânia Gutiérrez Lázaro, uma jovem de 14 anos que morreu em Vallecas de uma forma misteriosa depois de brincar com um tabuleiro Ouija. O objetivo dela era conseguir se comunicar com o pai morto, mas ela acabou abrindo as portas para um outro espírito demoníaco que colocou a vida de sua família em risco. O filme foi descrito por muitos como um dos mais assustadores do gênero entre produções recentes, e ganhou ainda a Pequena Irmã Morte, que conta a história da freira que aparece em Verônica. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Verônica, lançado em 2017, é uma história que se passa em 1991 e acompanha uma adolescente que se vê cercada por uma força sobrenatural maligna depois de se aventurar no tabuleiro Ouija com duas amigas durante o eclipse, a fim de entrar em contato com seu pai já falecido. O detalhe é que essa trama foi inspirada em fatos reais e ainda mais sinistros. O ponto de partida é o mistério envolvendo a morte de Estefânia Gutiérrez Lázaro. Ela vivia em Madrid e, após brincar com o tabuleiro Ouija, supostamente foi possuída por um demônio que a torturou durante meses. No entanto, na vida real, a sessão visava contactar o ex-namorado de uma amiga, o qual havia morrido em um acidente de moto. O caso, conhecido como Expediente Vallecas, envolve bastante especulação, mas tanto a família quanto a polícia local acreditam que a morte da adolescente é uma das poucas histórias envolvendo o tabuleiro Ouija em que alguém conseguiu, de fato, conjurar algo do lado de lá. De acordo com os pais da jovem, ela passou a ter alucinações e relatar a presença de espíritos andando pela casa. Em seguida, começaram as convulsões, durante as quais Estefânia chegava a latir para os irmãos, deixando a família absolutamente assustada e sem saber o que fazer. Ela foi então levada a diversos médicos e especialistas, porém, nenhum deles foi capaz de apontar o que estava acontecendo. Não foi diagnosticado qualquer distúrbio mental na adolescente, mas era nítido que ela não estava bem, e continuou assim por cerca de 6 meses até morrer em sua cama em uma noite. Uma grande diferença entre o filme e a história de Estefânia é que, na realidade, a polícia só foi contactada após o falecimento da menina, visto que seus pais simplesmente não conseguiam dormir. Ao chegarem à residência, as autoridades se depararam com alguns eventos um tanto quanto estranhos, para se dizer no mínimo. José Pedro Negri, o inspetor do caso, e outros 4 agentes reportaram que puderam ouvir e observar como a porta de um armário perfeitamente fechada se abriu de forma súbita e totalmente anormal. Além disso, eles relataram que momentos depois notaram que em uma mesa com uma toalha e um telefone apareceu concretamente uma mancha de cor marrom identificada como uma espécie de baba. Outro ponto que se destacou no relatório policial é a descrição de que o apartamento estava em ruínas, especialmente o quarto de Estefânia. Durante a investigação, os agentes descobriram que a família havia mantido as decorações originais, mas que muitos dos pôsteres haviam sido arranhados por algum tipo de criatura. Segundo os pais dela, qualquer pessoa que entrasse lá estava sujeita a ser empurrada por uma força invisível. Depois de muito sofrer com a situação que acometeu Estefânia, inclusive meses após sua morte, a família concluiu que não havia outro jeito de retornar à paz além de se mudar. Afinal, os eventos sinistros continuavam ocorrendo e nem a polícia era capaz de solucionar o caso. Felizmente, da nova residência, todas as manifestações paranormais cessaram e o pesadelo teve fim. Se você está pensando que ninguém teve coragem de ocupar o local na sequência, está enganado.
Não só isso aconteceu, como os novos moradores jamais relataram ter visto, ouvido ou sentido coisas estranhas. O caso Vallecas é um dos casos mais famosos de fenômenos paranormais na Espanha. Isso foi documentado pela Polícia Nacional, que normalmente não é facilmente influenciada e que, de qualquer forma, não poderia ser influenciada pela história daquele apartamento, pois não sabia nada do que havia acontecido lá. Algum tempo depois, a mãe de Stefania foi submetida a um exame psicológico que encontrou sinais de instabilidade emocional, necessidade de atenção e propensão à ansiedade, o que sugere que, de alguma forma, ela pode ter acentuado a magnitude dos eventos que testemunhou. No entanto, os fatos descritos no boletim de ocorrência não estão relacionados aos relatos narrados pela mãe, devendo ser entendidos como eventos objetivos que realmente aconteceram.